Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vou falar da obra Política, Ideologia e Conspirações, escrito por Gary Allen e Larry Abraham, com a tradução de Eduardo Levy, editado pela Faro Editorial, livro que saiu em 2017, mas muito recentíssimo no que toca a visão, digamos assim, do trabalho. Portanto, o original, que foi escrito nos anos 70 e que tem cerca de quase 150 páginas, eu mostro aqui o trabalho Política, Ideologia e Conspirações. Estes dois autores, rapidamente, para nós percebermos um pouco mais sobre eles, o Gary Allen, que faleceu já em 1986, que foi um historiador e membro da John Birch Society, assim como o Larry Abraham, que também historiador formado em Direito, também membro da John Birch Society. Estes dois autores, que são historiadores, pesquisadores, entendidos em vários domínios, fizeram aqui um trabalho, começaram a investigar, portanto, começaram a investigar os vários factos, os vários fenómenos da política no mundo ocidental e começaram a também investigar as estruturas do poder, ou seja, quem está por detrás realmente do poder no mundo ocidental, dos Estados Unidos e da Europa, e estes investigadores chegaram à conclusão de que existe já praticamente desde o século XVIII, existe uma estrutura de poder com um único objetivo: manter, digamos assim, o controlo de todos os governos ocidentais. Portanto, isto diz respeito ao mundo ocidental. Portanto, esses dois investigadores estudaram e pesquisaram praticamente no mundo ocidental, ou seja, a Europa, os Estados Unidos, os países que compõem o mundo ocidental, e chegaram à conclusão que existe uma elite financeira internacional que detém, digamos assim, os poderes, detém os governos, detém os Estados e detém a própria economia deste mundo ocidental. Portanto, estes dois autores foram, muito rapidamente, quando o trabalho saiu, foram ridicularizados, desacreditados por muitos outros especialistas que, claro, defendendo o sistema, vieram logo, portanto, em defesa do sistema, vieram logo dizer que estes dois autores eram conspiracionistas. Porque isto é o que acontece quando nós pomos em causa o sistema. E é exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez, a redução daqueles que se opõem ao sistema, o reducionismo, aquilo que eu tenho aqui falado muitas vezes no canal, reduzir o adversário, seja o que for, conspiracionista, negacionista, extremista, fascista, seja o que for, chama-se a redução do adversário. O rótulo para que este adversário não possa apresentar os seus argumentos e, com isso, tenha que perder tempo em tentar refutar estes rótulos, ao invés de, digamos assim, apresentar os argumentos, muitas vezes os próprios argumentos da investigação, não é? E é exatamente isso que tentaram fazer com estes dois autores, Gary Allen e Larry Abraham, mas estes dois autores fizeram aqui um trabalho fantástico que eu vou aqui mostrar, portanto, Política, Ideologia e Conspirações, e devo de dizer que este trabalho que está aqui mostra perfeitamente, meus amigos, como o comunismo e como o socialismo sempre foram financiados, orquestrados, organizados, montados nas sociedades ocidentais pela elite financeira. Então, nós ouvirmos da boca dos professores universitários ou dos analistas e comentadores que o comunismo e o socialismo são ideologias de massa, é mentira.
Nunca foram ideologias de massa. O próprio Karl Marx, fundador, digamos assim, ideologicamente, fundador do comunismo, era um autêntico elitista. Fazia parte da elite caviar, como chamavam nessa altura, e foi sempre financiado pelos alemães e pelos ingleses. Todo o seu trabalho foi completamente financiado e, como sabemos, ele e o seu amigo Engels, não é, que tinha muito dinheiro, e tudo isso é muito bem explicado aqui por Gary Allen e Larry Abraham, e eles foram financiados por essas forças, por essas elites, que vamos ver que são grandes famílias, que sempre existiram, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, estas grandes famílias que sempre foram contra a própria nacionalidade inglesa e americana. Eles opõem-se completamente à visão nacionalista, que é isso que nós temos que entender, porque eles representam esta visão globalista, cosmopolita, internacionalista, aquilo que Alexandre Delval denomina de OIL, a Ordem Internacional Liberal Progressista, não é? Eu denomino OILP, não é? A Ordem Internacional Liberal Progressista, e estas elites sempre financiaram esta ordem. Eles financiam os partidos da extrema-esquerda, da esquerda os partidos socialistas e os partidos comunistas. Quando dá jeito é o comunismo, quando dá mais jeito é o socialismo, principalmente o socialismo centrão, aquilo que foi chamado o socialismo fabiano, de que Gary Allen e Larry Abraham falam muito bem aqui no trabalho. Então, introdução, na página 7, a realidade dos factos. Vejam bem como todos aqueles, como nós, não é, conservadores, que defendem uma visão conservadora, nós primeiro vamos estudar a realidade. Nós não vamos estudar construções utópicas, nós não vamos estudar cosmovisões idealistas, utópicas, de construções de mundos perfeitos, de paraísos na Terra. Nós retiramos isso tudo e vamos estudar a chamada realidade dos factos. Aqui na página 7. Alguns especialistas fizeram tudo, como eu disse, para impedir Gary Allen e Larry Abraham de editar este trabalho. Então, é isso que é dito aqui na introdução, tudo o que fizeram, tudo o que tentaram fazer para calar, portanto, estes dois autores que mostraram, por meio do seu trabalho, não é? Política, ideologia e conspirações, como de facto sempre existiu, eu não chamo isso de conspirações, diferentemente aqui dos dois autores, como eu tenho dito aqui no canal, eu chamo confluência de interesses. Existe uma série de confluências de interesse entre as grandes elites internacionais para ter uma visão socialista. Por exemplo, o Fórum Económico Mundial, as reuniões Bilderberg, o Partido Democrata norte-americano, os neocons também americanos. Por exemplo, a União Europeia, a estrutura da Comissão Europeia, da União Europeia, toda ela, a ONU. Portanto, todas as organizações que gravitam à volta da ONU, a OMS por aí fora, a Unesco por aí fora, o próprio sistema da ONU, todos esses atores, digamos assim, atores internacionais, têm como objetivo manter uma ideologia socialista, digamos assim. Socialista, liberal, progressista. Eles andam ali nesta estrutura para manter os povos reféns desse sistema. O que eles não querem é que os povos tenham a liberdade, a verdadeira liberdade das suas nações, das suas culturas, dos seus valores, dos seus próprios valores. Isso eles não querem. Eles querem criar uma sociedade. E é por isso que estas ideologias LGBTistas, wokeistas, são muitas vezes financiados por estas elites internacionalistas. Que é isso mesmo que Gary Allen e Larry Abraham nos apresentam aqui no seu trabalho. Então, vamos começar a análise do trabalho. Portanto, encontrar a verdadeira imagem da realidade. Página 9. Encontrar esta realidade nos cenários que todos os dias os jornais, as rádios, as televisões apresentam, na página 10. E com isso, com esta análise, nos dizem estes dois autores, parece haver uma agenda igual
igual para todos a maior parte dos partidos políticos do mainstream, do chamado mainstream, que é aquilo que nós tivemos em Portugal, PS, PSD, que é aquilo que sempre existiu nos Estados Unidos, Partido Republicano, Partido Democrata, que é aquilo que existe em França. Por exemplo, Macron é o grande representante desse sistema. Ele pegou na esquerda e na direita e criou um centro socialista, progressista, liberal. Aquilo é uma mistura de socialismo, de liberalismo, de progressismo. Criou uma ideologia que sustenta o sistema. E é isto que nós temos que entender. E é exatamente isso que estes dois autores começaram, desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora, começaram a ver. Epá, então existe aqui um sistema montado que é igual em todos os países do mundo ocidental. E atenção, estes dois autores eram até socialistas no início, quando começaram a fazer as investigações. Mas depois, como se transformaram a sua maneira de ver as coisas, a sua cosmovisão política foi transformada ao depararem-se com a realidade. Começaram a ver estas grandes famílias, estas grandes elites, a financiar os grupos de esquerda e de extrema esquerda, os grupos socialistas e comunistas, financiarem para manter o poder. Que é isto mesmo que trata este trabalho e é isso que nós vamos ver. Então, aqui na página 10 começamos logo com o antigo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, portanto o Roosevelt, que citava muitas vezes a frase: em política nada acontece por acidente. Porquê? Porque estes dois autores dizem que os seus adversários, estes tais especialistas que os ridicularizaram, o principal argumento era de que tudo acontece por acaso. As coisas acontecem por acaso. E estes dois autores, ao estudarem os factos da realidade, chegaram à conclusão que não. Nada acontece por acaso. Tudo é programado, tudo é planeado. E é contra isso que o sistema se opõe. Porquê? Porque o sistema não quer que as populações saibam disso. Isto sempre foi ocultado. Um dos grandes estratagemas desta elite, esta elite Bilderberg, esta elite do Fórum Económico Mundial, sempre foi ocultar o mais possível as suas atividades. Portanto, ocultar, não aparecer nos meios de comunicação, nos telejornais. Reparem, não aparece Bilderberg nos meios de comunicação. Não pode aparecer. E sempre que há alguém numa reunião Bilderberg, que vai a uma reunião Bilderberg, passando uns tempos, até pode ser uns anos, essa pessoa é eleita presidente, é eleita primeiro-ministro. Nós temos que entender o que é que se passa aqui. Por exemplo, eu vou dar aqui uma pequena dica para os meus amigos, já que estamos perto das eleições presidenciais aqui em Portugal. O António José Seguro foi convidado no passado para uma reunião dos Bilderberg. Portanto, agora vocês podem entender o que quiserem, não é? Mas nós sabemos que muitas vezes essas pessoas que vão a estas reuniões, muitas vezes já é decidido quem vão ser os atores a governar os países, não é? Porque é assim que esta elite funciona. Esta elite, nós vimos aqui em Portugal sempre o grande representante, o Pinto Balsemão, que sempre a ordem que ele tinha dos Bilderberg, dos grandes financeiros, na altura, David Rockefeller, Henry Kissinger, eles, aqui os dois autores falam bastante disto. As ordens eram manter o centrão em Portugal, afastar qualquer extremo, seja da esquerda como da direita, não interessa. Principalmente a direita. A esquerda não há problema nenhum, porque a esquerda é financiada por eles. Mas afastar a direita o mais possível da governação. É isso que o Pinto Balsemão sempre trouxe para Portugal, não é? Dos seus encontros Bilderberg. E é isso que, por isso é que sempre tivemos os Rui Rios, os António Costas, os Sócrates, os Guterres. E atenção, sempre, esta gente sempre que portanto, obedece à agenda em Portugal e depois é recompensada com grandes cargos lá fora. E se vocês forem analisar, todos os políticos socialistas saíram todos praticamente de Portugal, todos com grandes cargos. O único que isso não aconteceu foi o José Sócrates, por causa da corrupção em que esteve envolvido, dos processos em que esteve envolvido, e isso praticamente cortou as pernas, porque senão ele também estava numa grande instância
internacional, à frente de uma grande instância internacional. Porquê? Porque quem obedece, quem cumpre a letra, a agenda, depois é recompensado. É assim que esta elite funciona e é exatamente isso que esses dois autores aqui nos dizem. Então, Roosevelt nos diz que em política nada acontece por acidente. Ele sabia certamente muita coisa que nós não sabemos. De facto, nos Estados Unidos, durante vários governos, houve sempre um planejamento. Sempre o Deep State, o Estado Profundo Americano, sempre teve um planejamento em relação à governação norte-americana. Para dar aqui o exemplo dos Estados Unidos. Página 11. Então, porque é que todos os académicos respeitáveis e chamados especialistas de renome nos meios de comunicação social rejeitam a teoria da causa-efeito da história? Sempre rejeitaram isso. Porquê? Porquê que eles dizem que tudo isso não passa de teoria da conspiração? E é por isso que nada aparece nos manuais de escola, não é? Página 11. Porque todos seguem o rebanho do mundo académico, nos diz aqui os dois autores. Todos seguem, digamos assim, a moda que está, o politicamente correto, o que os meios de comunicação difundem. Todos tentam seguir, nem sequer questionam, porque eles levam a lavagem de cérebro nas academias, no mundo universitário, e depois vão para os meios de comunicação ou vão para a política e vão com esta visão. E para eles é o normal, é aquilo que o mundo é, não é? Então, nada contra a moda ou o pensamento único. Repara, esta elite diz que nada pode estar contra o que está na moda ou o pensamento único. Porque senão, se alguém estiver contra, é logo ostracizado socialmente e profissionalmente. E é o que acontece, meus amigos. Portanto, os formadores da opinião, do establishment, estão todos correndo para a esquerda. São os dois autores que dizem. Eu vou repetir. Os formadores da opinião, do establishment, estão todos correndo para a esquerda. É proibido ser conservador. Página 12. É proibido ser conservador. E ainda hoje acontece isso nos meios de comunicação social. Quantos conservadores vocês têm na televisão? Praticamente nenhum. Normalmente há uma atitude de recusa em admitir que não se sabe, que se foi enganado durante décadas. O povo muitas vezes também pensa isso. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho amigos que eu às vezes converso com eles e eles parece que ficam chateados quando eu ponho em causa tudo aquilo que eles acreditam. Porque eles próprios ficam como pessoas que não entenderam nada, que são manipulados. Ninguém gosta de estar nesta posição. Quando alguém acha que foi manipulado, esse alguém olha para outra pessoa que está a tentar acordar, não é? A pessoa, e essa pessoa vai dizer, epá, então ele é mais inteligente do que eu, não é? Porque ele já sabe tudo o que está a acontecer, e eu não, eu acredito nos telejornais, nos meios de comunicação, então eu é que sou burro, eu é que sou uma pessoa com os olhos fechados. Ninguém gosta de estar nessa posição. E isto cria uma resistência em acreditar nas coisas. Cria uma resistência a abrir os olhos, como eu costumo dizer, não é? Muito bem visto aqui, portanto, na página 12. Aqui na página 13, os especialistas académicos e formadores da opinião muitas vezes recorrem aos rótulos, já falámos sobre isso, e aos ataques pessoais para denegrir e desviar a atenção dos factos reais, dos fenómenos, não é? Tendo que os seus oponentes percam tempo e esforço em defender-se destes ataques e rótulos ao invés de falar do conteúdo das suas investigações. Estão a perceber? Isto é uma técnica muito bem feita. O tempo que eu vou perder em dizer que eu não sou conspiracionista, que eu não sou fascista, que eu não sou negacionista, que eu não sou da extrema-direita, que eu não sou essa agenda toda que eles nos chamam, o tempo que eu vou perder em falar isto, eu não vou apresentar as minhas pesquisas. Que é exatamente isso que eles querem.
para o público não ter acesso à informação. Então, os acontecimentos mundiais não são puros acidentes, nos dizem os dois autores. Nunca foram ao longo da história. Sempre houve manipulações, meus amigos. Sempre, em todas as guerras, em tudo. Página 13. Os alinhados à esquerda tendem, ou seja, chamam de paranoico todos aqueles que discutem a conspiração. Reparem que todos esses especialistas da esquerda, sempre que alguém vem com uma conversa que existe manipulação, eles dizem logo teórico da conspiração. É logo rotulado. Já não tens direito a falar porque és um teórico da conspiração. Segundo os especialistas, não há planeamento dos acontecimentos mundiais. Reparem bem. Eles defendem que não existe planeamento. Tudo se deve a doenças, à ignorância, à pobreza, à sociedade, que é uma sociedade que oprime os oprimidos. Não é? É a conversa da esquerda. É essa a conversa da esquerda. Porque isto omite o que é que acontece por detrás do pano, como eu costumo dizer, não é? Por detrás dos bastidores. Ou seja, o público, as populações, não podem saber o que é que acontece por detrás da cortina, não é? Por trás dos bastidores. Isto é típico do raciocínio dos esquerdistas. A malta da esquerda funciona desta forma. Para não cair mal na fotografia, milhões de especialistas bem-intencionados e formadores de opinião, para não parecer mal, adotam clichês e repetem a opinião dominante do politicamente correto. O nosso grande representante é o Marcelo Rebelo de Sousa. É o grande representante dos clichés, do politicamente correto. A nova ordem mundial, o que as elites dizem para ele dizer, ele diz. Portanto, ele é o grande representante. Ele é a mensagem. Espero que o próximo presidente não seja assim, não é? Que tenhamos um presidente contra este sistema, não é? Página 14. Então, estes especialistas adotam o ar de superioridade dos seus pares. Vocês, por exemplo, a Catarina Martins, reparem quando ela fala aquele ar de superioridade, que ela acha que ela que é a detentora da verdade. Todos os outros que não pensam como ela são os maus e ela põe-se acima do bem e do mal. Não é? E como ela, é toda esta gente da esquerda. Portanto, estes especialistas adotam o ar de superioridade dos seus pares e mentores sem nunca ter dedicado sequer 5 minutos ao estudo do tema. Bem, isto o professor Olavo de Carvalho, era a grande batalha do professor Olavo de Carvalho lá no Brasil era esta. Ele dizia, a maior parte desta gente toda lá no Brasil, não é? Da realidade do Brasil, a maior parte das pessoas todas que estão na Globo, que estão nos meios de comunicação, que estão nos principais jornais, que estão no poder, não é? Todo este poder lulista e dilmista, não é? Da Dilma, não é? Todo este poder ao longo daqueles anos todos, nem sequer sabiam nada, nem tinham dedicado 5 minutos ao estudo, seja do que for, e iam para ali a opinar. A pior coisa que pode acontecer é quando alguém vem discutir com vocês, não é? Discutir um tema sem nunca ter estudado o tema. Isto era a mesma coisa que eu vir para aqui, para o canal, pegar neste livro, não ler o livro, pegar no livro, meter aqui e pôr-me a falar do livro. Vocês acham que eu tinha condições para fazer isso? Até podia conseguir falar alguma coisa, não é? Rapidamente lia aqui a contracapa e vinha para aqui armado em carapau de corrida, desculpem lá a expressão, para falar do livro. Não, meus amigos, não funciona desta forma. Eu tenho que ler o livro do princípio ao fim, retirar os apontamentos todos, os números das páginas, retirar o conteúdo inteiro, estudar os autores, estudar a ideia central do trabalho e depois sim poder vir aqui ao canal para apresentar o trabalho. É assim que nós devemos fazer. Ora, hoje, a maior parte das pessoas que vão para a televisão falar não estudam as coisas. Vão para ali dar a sua opinião. É isso que acontece com os Miguel Sousa Tavares, com as Ana Gomes, esta gente com o Daniel Oliveira, com esta gente toda, com o Filipe Costa Santos, esta gente toda vai para ali sem estudar absolutamente nada. Eles vão com a sua visão socialista, progressista, vão para ali, pumba. E depois, claro, as populações que vêem, não é? As que vêem a televisão têm que assistir a estes miseráveis comentadores e
as suas miseráveis retóricas, não é? Enfim, isso o professor Olavo de Carvalho no Brasil foi a guerra dele durante anos e anos e anos e anos. Continuando. É o síndrome da DIP. Aqui os autores nos falam do síndrome da DIP. D-I-P, em maiúscula. Doença, ignorância e pobreza. Que é isso que esta gente toda de esquerda desculpa os acontecimentos com isso. E muitas vezes é a direita malvada. É a direita malvada que vai criar a doença, a ignorância e a pobreza. Porque é assim que esta gente pensa. Essa gente de esquerda pensa desta forma. Mas o que dizer, digamos assim, o que dizer de países como a Tchecoslováquia, como Cuba, e nós poderíamos estar aqui, meus amigos, Coreia do Norte, China, Bolívia, Venezuela, com tudo o que se está agora a passar, o próprio Brasil está debaixo do poder comunista, não é? Portanto, todos esses países, o que dizer desses países? Nada. Aliás, é muito engraçado que nós agora estamos a ter nas ruas do Irão uma revolução, ou seja, praticamente uma revolução, e as massas estão todas na rua, as populações estão todas na rua, contra o poder islâmico radical, contra a burca, contra a Sharia, contra este regime radical xiita, e nada, é o silêncio da esquerda e da extrema-esquerda. Ui, se fossem os coletes amarelos, ui, se fosse aqueles ingleses todos do Tommins, se fosse aquela gente toda na Alemanha, não é? Os alemães todos na rua contra a imigração, ui, vinham logo este exército da esquerda, bloquista, do LIVRE, do Partido Socialista, vinham logo todos para as televisões adentro. Estão a ver estes extremistas na rua, não sei o que. Mas como é o povo que quer se ver livre deste totalitarismo islâmico, da própria Sharia, a esquerda está em silêncio. O que prova que estes partidos todos, Bloco de Esquerda, LIVRE, Partido Socialista, PAN e companhia, PCP e companhia, estão ao lado do islamismo radical. Só posso tirar esta conclusão. Porque não criticam nada do islamismo radical. Nada da burca, nada. Antes, pelo contrário, arranjam logo uma flotilha e vão logo defender o Hamas no meio do mar, não é? Rumo à Palestina, como eles dizem, não é? Então, eu desviei-me um bocadinho, mas desculpem só. Mas o que dizer de países, já vimos esses países todos comunistas. Mas nem todos os esquerdistas não subscrevem teorias da conspiração. E porquê? Vou repetir. Mas nem todos os esquerdistas não subscrevem as teorias da conspiração mundial. Porquê? Porque houve um que era esquerdista, começou por ser esquerdista, e é um dos autores aqui mais falado que estes dois autores falam, que é o Carroll Quigley. Eu já o conhecia bem. Carroll Quigley, que escreveu um trabalho, portanto, Carroll Quigley, para vocês apontarem, quem quiser tirar apontamentos, que escreveu o livro Tragedy and Hope. Tragedy and Hope. Um livro que mudou o curso da história, praticamente. Porque a partir deste trabalho nós conseguimos compreender como o comunismo e o socialismo foram criados e instrumentalizados para manter o poder no mundo ocidental. Pelas elites internacionais. Que é exatamente isso que Carroll Quigley, que era esquerdista e que fez uma investigação e que depois saiu com este trabalho, foi logo criticado. Os especialistas logo todos do sistema vieram logo contra ele. Não é? Então, nem todos os esquerdistas, como é o caso do Carroll Quigley, não subscreveram a teoria da conspiração. Antes, pelo contrário, Carroll Quigley veio provar que existe mesmo uma conspiração mundial das elites financeiras. E ele, que vinha da Foreign Service School, é um bom exemplo. E está fora de qualquer suspeita. Este está fora de qualquer suspeita. Porquê? Porque era esquerdista. Portanto, ele está fora, completamente fora de suspeita de ser alguém da extrema-direita, não é? Como tanto gosta a comunicação social de falar, não é? A referência ao livro de 1350 páginas de Carroll Quigley, meus amigos, que é o Tragedy and Hope. Eu só não fiz ainda a apresentação no canal do Tragedy and Hope só por um motivo, porque não existe tradução nem em português nem em francês. O livro é escrito em inglês e eu não vou
fazer uma leitura em inglês, que eu não vou conseguir. Portanto, aqui, humildemente, não tenho esses conhecimentos não tenho conhecimentos suficientes para fazer uma, digamos assim, uma apresentação de um livro, uma tradução do livro de inglês para português. E é por isso é que eu não fiz esse trabalho. Mas o canal aqui ao Ocidente Neri vai ter parceria com o Instituto Trazeno e também com algumas pessoas que vão, portanto, que vão poder fazer este trabalho de fazer diretamente apresentações de livros escrito, portanto, escrito em inglês, não é? Digamos assim. Então, o livro de 1350 páginas de Carol Quigley, Tragedy and Hope, que revela a existência de uma rede global financeira internacional. Pronto. Página 14. Então, é a partir da experiência direta de Carol Quigley que revela os poderes ocultos da governação mundial. Página 15. Controlo total de todas as ações individuais, a liberdade e a escolha do indivíduo serão mantidas dentro de alternativas restritas. O indivíduo será numerado, monitorado ao longo de toda a sua formação educacional e de toda a sua formação profissional. Página 15 aqui do livro, meus amigos. O objetivo desta rede global, é a criação de um sistema mundial de controle financeiro a cargo de mãos privadas, capaz de dominar o sistema político e económico global. Estas mãos privadas não quer dizer que defende a liberdade económica e o liberalismo no lado dos privados. Atenção. Eles utilizam esse sistema. É aquilo que o professor Olavo dizia, eles utilizaram o liberalismo, mas eles são metacapitalistas. Eles utilizaram para eles, mas impedem que os outros cheguem a esse sistema. Por isso é que mesmo aqueles liberais clássicos e os libertarianos, atenção que eu estou agora a fazer o trabalho de Javier Milei, que eu vou apresentar, vai ser já o próximo trabalho, não é? Em defesa da liberdade, o livro Em Nome da Liberdade, de Javier Milei. E vocês vão ver como esta elite financeira socialista fabiana sempre tudo fez para que o povo não pudesse aceder ao sistema liberal libertário. E por isso é que os libertarianos são muito combatidos pelo sistema. Por exemplo, o Elon Musk é um bocadito libertário, não muito, mas é um bocadito. Por exemplo, o Javier Milei e muitos dos grandes autores, vão falar isso no próximo trabalho, são todos ostracizados, postos à margem pelo sistema globalista, que é socialista, liberal, progressista. Então não pode com aquela visão, não é? Então, a rede de que fala o professor Quigley, os adeptos, Carol Quigley, chamava esta rede, estes globalistas, ele chamava os adeptos, era assim que ele dizia. Portanto, a rede que fala o professor Quigley, os adeptos, manipula absolutamente todos os meios que lhe são disponíveis. Meios científicos, técnicos, sociais e económicos. Detém as organizações internacionais, os círculos financeiros, os meios de comunicação de massa e os meios académicos. Quando se detém todos esses meios, tem-se o controle do pensamento. É exatamente o que esta gente sempre fez desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro dever destes adeptos, nos diz Carol Quigley, é convencer as massas de que não existe conspiração. É o primeiro dever que eles têm. Estão a perceber? E, aliás, isto foi muito bem criado pela CIA, na altura, quando do assassinato de John F. Kennedy, que, quando houve este atentado, este assassinato, a CIA criou, portanto a expressão teoria da conspiração já existia, mas a CIA criou este embuste, este nevoeiro, digamos assim, a teoria da conspiração para afastar, porque estava a aparecer muitos investigadores privados, chamados detetives, muitos detetives privados estavam a aparecer para estudar o assassinato de John F. Kennedy. Então a CIA teve que criar a chamada teoria da conspiração para
desacreditar toda essa gente, todos estes detetives. E hoje é o que acontece quando alguém faz estudos da nova ordem mundial, como eu, por exemplo, ou como o professor Olavo de Carvalho, por exemplo, fazia, não é? Muitas vezes nós somos rotulados de conspiracionistas. Porquê? Porque quem mete o nariz onde não deve, como se costuma dizer, tentam logo anular essa pessoa, não é? Então, os adeptos controlam os meios de comunicação e as academias. Qualquer um que exponha como esses dois autores, serão alvo da artilharia pesada, vejam bem, da artilharia pesada, do descrédito e das injúrias por parte das revistas, dos jornais, das televisões, das rádios. Ou seja, é a perda da respeitabilidade social. Que é isto que acontece. Hoje em dia, olha, por exemplo, aqui em Portugal, aquele rapaz, o Sérgio Tavares, que faz um género de um jornalismo investigativo a título pessoal, como ele mexe em muita coisa que, digamos assim, incomoda o sistema, ele é logo rotulado de negacionista, conspiracionista, extremista, pessoa fora do sistema. Eu nem sei como é que ainda não disseram que ele vinha lá que ele era financiado pela Rússia, não é? Só falta isso mesmo. Não sei se já disseram isso ou não, mas pronto. Porque agora qualquer um que se opõe ao sistema, por exemplo, em França, qualquer um que se opõe ao sistema é logo financiado pela Rússia, é logo o que eles dizem, não é? Então, estes adeptos do controle global provém dos estratos sociais mais elevados. Esta elite vem dos estratos sociais mais elevados. São imensamente ricos, eruditos e extremamente bem posicionados. São vistos como os filantropos, pois os Bill Gates, os George Soros, aquele presidente da BlackRock e da Vanguard, vêm logo todos, são logo os... Vocês nunca vão ver os meios de comunicação a tratar mal estes nomes que eu acabei de dizer. Nunca. Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, Larry Fink, toda esta gente... Vocês nunca vão ver os telejornais, os especialistas, os Miguel Sousa Tavares, ou esta gente toda nunca vai tocar nestas pessoas. Porquê? Porque são os grandes financeiros da comunicação social. São eles que financiam as grandes agências, são eles que financiam o Bill Gates. Só para vocês terem uma noção, eu tenho um trabalho sobre a investigação feita ao Bill Gates e a sua fundação. Só o dinheiro, os milhares e milhões de dólares que ele financiou os principais meios de comunicação, vocês nem têm a noção. Como o George Soros financia, o financiamento do George Soros é tão grande que vocês nem se passam pela cabeça. Também o livro que eu tenho no canal a Agenda Soros, que explica tudo isso. E por isso é que eles são os intocáveis. Agora, quando há alguém, por exemplo, o caso do Elon Musk, que é um dos maiores financeiros, um dos homens mais ricos do mundo, mas que não compactua com esse sistema. Está ao lado do Trump, está ao lado do pessoal ao nosso lado, digamos assim, mal por mal, ele está do nosso lado. Um bocadinho menos, um bocadinho mais, ele está do nosso lado. Então ele é o mal da fita. Ele está fora do sistema, então pumba. Qualquer um que está fora do sistema, pronto, é o que acontece. Capítulo 2. Socialismo. Atenção, muita atenção, que esta parte agora aqui é a principal. Capítulo 2. Socialismo. A estrada real dos super ricos para o poder. Eu vou repetir o título deste capítulo. Capítulo 2. Socialismo. A estrada real dos super ricos para o poder. Isto é para essa gente toda da televisão que defende com unhas e dentes o socialismo. O socialismo é para os pobres, é para as massas. Mentira! É tudo mentira! Sempre foi tudo mentira! E vamos ver como estes dois autores provam o que eu estou aqui a dizer sobre o comunismo, atenção, o comunismo e o socialismo. As duas correntes políticas, não é? Que foram criações das grandes famílias para manter o poder. Então, vamos agora ver. O comunismo não nasceu na Rússia, nem nasceu na China.
mas foi uma ideologia concebida por um grupo de pessoas poderosas sediadas no mundo ocidental. A Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Meus amigos, isto é história, é factos. Isto são os factos dos factos dos factos. A investigação de Norman Dodd, com 2 Ds, 1953, Norman Dodd, presidente da Comissão Rice, que investigou fundações beneficiárias de isenção fiscal e os seus relacionamentos com o grande capital financeiro sobre o movimento revolucionário. Vejam bem como o chamado movimento revolucionário internacionalista, primeiro internacional, segundo internacional, terceiro internacional, como os bolcheviques, foi uma criação da elite global mundial. Página 23. Porque interessava esta ideologia. Interessava tirar os czares da Rússia e pôr lá aquela ideologia. Interessava na Revolução Francesa haver o começo desta grande ideologia para depois, tanto que se dividiu em 2, não é? No socialismo moderado, fabiano, e no comunismo bolchevique. Tudo criação, peça por peça da elite globalista. Então, página 25. Segundo os autores, os 2 autores, a verdadeira definição do comunismo é, vejam bem, esforço internacional de homens em posições elevadas para obter poder, que para isso estão dispostos a usar quaisquer meios para alcançar a conquista do poder do mundo. Isto é a verdadeira definição do comunismo. O socialismo é uma tirania planejada por gente com fome de poder, cujo a arma mais efetiva é a mentira, enganar as populações. Uma das formas da implantação do socialismo é destruir a vontade de resisti-lo. Sempre foi assim, página 28. E em Portugal, muita atenção. Isto em Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, isto esteve muito mal. Se não fosse o 25 de Novembro, que teve uma parte positiva, isto não sei, hoje seríamos uma Coreia do Norte. Hoje teríamos essas Mortáguas, essas Ana Gomes a governar. Seria uma autêntica Coreia do Norte. Não é? Porque esta gente é assim, domina completamente. Não haveria mais propriedade privada, não haveria mais liberdade, não haveria mais nada. Então, estudando o Manifesto Comunista, que eu tenho ali por acaso, até tenho aqui. Então tenho. Bom, ele está ali, não faz mal, não interessa. Estudando o Manifesto Comunista de Marx e Engels, descobre-se que, em essência, a revolução proletária estabeleceria a ditadura socialista do proletariado em 3 fases. Eliminar toda a propriedade privada, dissolver a unidade familiar, destruir o ópio do povo. O que é o ópio do povo? A religião cristã. Vejam bem as bases desta ideologia. Como é que há pessoas que votam no Partido Socialista, que votam no PCP, que votam no Bloco de Esquerda, que votam no LIVRE, que votam no PAN, que votam nesta gente toda? Como é possível? E aqui, até tirei uma fotocópia do Manifesto Comunista, como podem ver, e eu vou ler aqui esta parte. Primeiro, temos na página 31. Primeiro vamos ler então esta parte da página 29, por ordem, que nos diz assim. Portanto, o The Communist Manifest, Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx foi contratado, vou ler devagar para nós percebermos. Karl Marx foi contratado para escrever o Manifesto Comunista. Um pega-trouxas demagógico para atrair as massas por um misterioso grupo que se autonomeava a Liga dos Homens Justos. Portanto, a Liga dos Homens Justos mandou Karl Marx escrever. Na realidade, o Manifesto Comunista já estava em circulação havia muito tempo, quando o nome de Marx passou a ter reconhecimento suficiente para estabelecer a sua autoria do Manual Revolucionário. Tudo o que ele fez foi, de facto, atualizar e codificar com exatidão os mesmos planos e princípios revolucionários escritos
70 anos antes por Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Illuminati da Baviera. Eu já sei disso. Há 30 anos que eu estudo isso, meus amigos. E não é por acaso que o 1º de maio, 1 de maio, é o aniversário dos Illuminati. Sabiam disto? O aniversário do grupo Illuminati é o 1º de maio. E é exatamente esse dia que eles atribuíram ao chamado Dia do Trabalhador, porque isto é tudo tanga, é tudo fumo, para inglês ver, porque eles estão todos, porque é isso a esquerda comunista é isto. Foi criada por esse Illuminati nas lojas azuis no século XVIII, na altura da Revolução. Toda a Revolução Francesa foi criação desta gente. E como é universalmente reconhecido pelos estudiosos sérios do tema, a Liga dos Homens Justos era simplesmente uma extensão dos Illuminati, que foram forçados a ir para a clandestinidade depois que uma batida policial conduzida pelas autoridades bávaras os desmascarou em 1786. Exatamente o que William Guy Carr escreve no livro que eu apresentei no trabalho, Os Peões no Xadrez. E é exatamente o que Anthony C. Sutton descreve nos seus trabalhos. É exatamente o que Daniel Estulin, quando escreve o Clube Bilderberg, também descreve. É exatamente o que Cristina Giménez, nos seus trabalhos, costuma falar. É exatamente o que Alex Jones, o Infowar, durante 30 anos andou a dizer, sempre andou a dizer. Ele e o jornalista Jim Tucker, não é, que já faleceu, o grande jornalista Jim Tucker, Big Jim, não é, como era chamado, Big Tucker, como era chamado. E hoje em dia há na ala trumpista do Donald Trump, que está dividida em duas. Um dia irei fazer um vídeo sobre isso. Está dividida em dois grupos. Infelizmente o trumpismo está dividido em 2 grupos. Neste momento temos a ala mais isolacionista na ala de agora não me estou a recordar de Nick Fusa, assim um nome qualquer, agora não me recordo muito bem, e do jornalista também, um dos principais jornalistas que agora está nas redes sociais, não é? Há uma ala mais negacionista no termo de se opor completamente contra o sistema. Não é bem negacionismo, é uma ala mais isolacionista, mais duguinista, digamos assim, que tem mais a ver com a Alexandra Dugin. Eles são muito parecidos, são muito anti-judeus, por isso é que eu não me revejo muito nas suas posições. Tucker Carlson, é isso que eu queria falar, do Tucker Carlson, não é? E toda esta gente que está nesta ala mais extremista, e depois temos a ala normal do Donald Trump. E porquê que eu estou a falar disso? Porque este pessoal há muito tempo que explica que as elites globalistas criaram o socialismo e o comunismo. Tudo isso foi criação das elites, e tudo isso já há muito tempo que eles andam a dizer, porque eu afastei-me agora um bocadinho do trabalho, não é? Então o establishment promove a ideia de que estamos portanto o establishment promove a ideia de que os extremos são perigosos. Por isso é que existe aqueles professores universitários que constantemente bombardeiam a mente dos alunos. Os extremos são perigosos, nós temos que apoiar o centro, o extremo centro, a ideologia do extremo centro, que é o macronismo, que é Ursula von der Leyen, Klaus Schwab, o antigo presidente do Fórum Económico Mundial, toda esta gente, o próprio Biden, Obama, toda esta gente representam o chamado extremo centro, com uma base socialista e progressista também, não é? Então, o establishment promove a ideia de que os extremos são perigosos. Comunismo na extrema esquerda e o fascismo na extrema direita. E eles construíram essas duas ideologias. Atenção, o fascismo também foi construído por eles. Tendo essas duas construções, o comunismo e o fascismo, que são perigosos, vamos dar ao povo o socialismo fabiano. E o povo vai ter que aceitar
o centro, que é o socialismo fabiano. E há 50 anos que eles dominam as populações com esta história. Estão a perceber? Porque o socialismo fabiano é uma forma de manter o poder, não é? Por exemplo, Aldous Huxley explica muito bem isso no seu livro Admirável Mundo Novo. É mesmo o socialismo fabiano no seu expoente máximo, não é? Somos todos instruídos a ficar no centro, que recebe o nome de democracia. Pronto. O centro é a democracia, é o lado do bem, é o pensamento único, aquilo de que Filipe Murray, no último trabalho que eu apresentei, não é? O império do bem, aquilo que nós temos que pertencer todos ao império do bem. E os maus têm que ser marginalizados, que é aqui em Portugal o Chega, por exemplo. Então, temos que estar todos no centro, que recebe o nome de democracia, mas que na verdade significa, na linguagem do establishment, significa socialismo fabiano. Ou gradativo. Página 31. Está aqui tudo distribuído por esses dois autores. Há um movimento que vai sempre do centro para a esquerda. Que os cientistas políticos em França explicam o chamado sinistro giro. Sinistro giro é um movimento que vai sempre da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. Puxa as forças da direita sempre para a esquerda. Ou seja, vão sempre acusando os que estão à direita de ser muito à direita, para se chegar cada vez mais à esquerda. É aquilo que o Jean-Luc Mélenchon em França está a fazer, com os LFI. Puxar sempre tudo mais para o extremo da esquerda, para que o Macron também venha a reboque. E sempre foi isto, a história do mundo ocidental político sempre foi isto. O centro-esquerda e a extrema-esquerda sempre foram. A geringonça foi isso. O Partido Democrata e Republicano é isso. Em França o Macron representa isso. E sempre foi isso. Quando aparece alguém da direita popular, ui, vem aí o perigo. É por isso é que o povo tem que se juntar todo para votar na direita popular. Estão a perceber? Porque são os que representam o povo. Na verdade, são os que representam o povo. Que é aquilo que a elite abomina. Estão a perceber? Por isso é que esta gente toda na televisão é paga para dizer mal da direita popular. Estão a perceber? Portanto, há um movimento que vai sempre do centro para a esquerda. A escolha é dela aos cidadãos. É entre o comunismo ou a democracia. Que na realidade é o socialismo fabiano. Não é? Portanto, é assim que o povo é manipulado. E há 80 anos que o povo é manipulado. Desde o final da Segunda Guerra. Portanto, o sistema colectivista, socialista fabianismo, cujo o símbolo é a tartaruga. Porquê? Porque a tartaruga anda muito devagarinho. Toda a sociedade é socializada. O socialismo domina a sociedade sem ninguém dar por isso. E quando as pessoas derem por isso, já toda a gente é socialista. Os meios universitários, todos os professores são socialistas, todos os alunos são socialistas, os comentadores da televisão são todos socialistas, nos meios culturais, os artistas, os músicos, os cantores, os atores de cinema, de teatro, de revistas, são todos socialistas, os professores no meio académico, que já disse, não é? São todos socialistas, os políticos, os principais órgãos políticos são todos socialistas, os tribunais, os magistrados, toda esta gente, os juízes, são todos socialistas, toda a gente é socialista, estão a perceber? O próprio povo, na escola, no trabalho, na rua, nos transportes, em todo o lado, é obrigado a receber as ideias socialistas. E quando as pessoas acham que já é normal, porque é o normal, é o que nos impinge, o Estado a controlar o cidadão desde o nascimento até à morte, tudo, os impostos, as taxas, tudo, nós somos o controle do preço e do salário. Muita atenção que eles falam nisso. E principalmente também o livro de Javier Milei também vai falar sobre isso. O controle total da vida do cidadão. É o controle socialista. E assim, Portugal foi dominado durante anos e anos e anos e anos. Qual foi o resultado? Um dos países mais pobres da Europa, que conseguiu cair no ranking abaixo dos países do leste. É uma vergonha. Exatamente o que aconteceu à Argentina antes do Milei subir ao poder, com os socialistas, não é? O país estava na miséria. Agora está a recuperar. É como os Estados Unidos. Os Estados Unidos está a ter uma recuperação económica e vocês não ouvem nada dos comentadores da televisão. Completamente
mudos e surdos. Não querem que as pessoas saibam, porque eles defendem o sistema socialista. Então, a pergunta de $1 milhão ou 1 milhão de euros, como vocês quiserem. Porquê? Porque os Rockefeller, os Rothschild, os Ford, os MacArthur, os Kennedy, os DuPont, os JP Morgan, os Warburg, e haverá mais alguns, mas os principais são esses. Porquê que estas famílias todas... Duas perguntas. Uma, primeira, porquê que sempre foram todos, sempre defenderam todos o socialismo? Todos eles. São anticapitalistas. Capitalistas para eles. Por isso é que o professor Olavo chamava esta gente de metacapitalistas. Mas, para as populações é o socialismo. Para nós é o capitalismo, para enriquecermos, mas para a população é o socialismo, para nós controlarmos as populações. Segunda pergunta. Porquê que os meios de comunicação social nunca falam deles? Nunca falam desta gente. Porquê que nestes documentários da SIC Notícias, da RTP3, da CNN, estes documentários estilo 60 minutos, que eles gostam tanto de apresentar, porquê que nunca há documentários a falar do establishment socialista, do Estado profundo socialista e destas famílias todas? Esta é a pergunta que eu faço. Porquê? Por que será? Porquê é que sempre este documentário é sempre contra a direita, contra os conservadores, contra os evangélicos, contra os populistas, contra os nacionalistas? Nada se fala dos socialistas e destas grandes famílias. Por que será? Pensem um bocadinho. Porquê? Porque são eles que financiam os meios de comunicação social. É tão simples como isso. E o principal objetivo destas famílias foi nunca falarem de nós nos meios de comunicação, para que as populações não saibam nada de nós. É por isso é que os encontros Bilderberg, que vêm desde 1954, no Hotel Bilderberg, vejam bem, desde 1954, eu vou ali na rua, e se eu perguntar às pessoas todas que estão ali no meio da rua quem são os Bilderberg, ninguém vai saber me responder. Nem o Fórum Económico Mundial eles sabem o que é. Nem o Fórum Económico Mundial. A única coisa que eles sabem é o malvado do Trump. O malvado desta gente toda, da direita, da extrema-direita, não é? Porquê? Porque é a lavagem de cérebro que eles levam na televisão. Estão a perceber? Porque os super ricos, essa é outra pergunta, porque os super ricos, Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Larry Fink, Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin, Zuckerberg e toda esta gente, que são quase todos americanos, não é? Todos sempre foram, digamos assim, simpatizantes do socialismo. Por que será? O único libertariano a favor do total livre comércio fora das mãos do Estado é o Elon Musk. É um dos únicos. Por isso é que ele é visto também como o papão, o grande papão, a ovelha negra, não é? Por isso é que estes comentadores, todos na televisão, estão sempre a dizer mal do Trump e do Elon Musk. Não é que eu vou muito com a cara do Elon Musk. Eu tenho aqui no canal tenho um trabalho sobre a biografia dele, mas ele não pertence a esta visão socialista, Bill Gatesiana, Sorosiana. Ele não pertence. Porque ele sabe que é tudo uma ganda tanga para manter o poder sobre as populações. Estão a perceber? A ideia de que o socialismo é um programa de distribuição de riqueza é uma fantasia para convencer as pessoas a cederem a sua própria liberdade a um governo coletivista totalitário. Está aqui tudo dito. Eu podia acabar o vídeo já e ir embora. Página 35. Por isso é que eu deixo aqui o meu apelo. Tenham cuidado com estes candidatos socialistas. Género José Seguro e companhia. E Gouveia Melo. São perigosíssimos. Eles representam mesmo esse sistema. É mesmo, encaixa que na luva. Primeira coisa que vai acontecer se eles forem presidentes é logo o Guterres e a Van der Leyen ligam logo a dar os parabéns, você vai continuar o nosso sistema. Estão a perceber? Então, alguns indivíduos criaram este socialismo em trusts, os chamados trusts.
familiares e fundações, muita atenção que as fundações é uma lavagem de dinheiro e principalmente para fugir ao fisco, aos impostos. Fundações beneficiárias isentas de impostos fiscais. São a favor dos impostos para os outros, mas eles mesmos não pagam esses impostos. Pois, porque se vocês forem fazer as investigações que foram feitas sobre a Fundação Belinda Millingate, vocês até ficam com os cabelos em pé. E todas as outras grandes fundações Jumpkins, as grandes fundações Rockefeller, sempre fugiram aos impostos. Claro, foi mesmo feito para isso. Socialismo para o povo, riqueza capitalista para as grandes famílias. Eu vou repetir. Socialismo para o povozinho, riqueza para nós, capitalismo para nós, meia dúzia de pessoas. Por isso é que existe 1% da população mundial super rica, que são os grandes financeiros, e depois existe 99% da população na pobreza. É tão simples como isso. É assim que funciona a mente socialista. Socialismo para o povo, riqueza para nós. É assim que funciona a mente socialista, filantrópica, da esquerda americana e da esquerda europeia. É por isso que os comentadores, e mais uma vez, desculpem lá, mas eu estou a cascar, hoje tem que ser, esta gente toda da televisão, nunca vão falar dos socialistas fabianos, dos socialistas americanos e europeus, porque são os intocáveis, são a elite intocável, não é? Por isso é que o Klaus Schwab, ex-presidente do Fórum Económico Mundial, veio com aquela frase: vocês não terão nada, mas vão ser felizes. Serão felizes sem nada, sem propriedade privada, porque o âmago do comunismo é não terem nada. Não terem propriedade privada, não terem família, não terem nada. Estarem completamente à mercê do Estado. O grande super-Estado socialista que controla a vida das pessoas. E Portugal podia ser um país 1 milhão de vezes mais rico, próspero. Toda esta gente que está lá fora, esta emigração com lá fora, toda portuguesa, toda nativa que está lá fora, que vota toda no Chega, podia estar toda a trabalhar em Portugal. Mas foram todos lá por fora porque isto está completo. É como na Argentina, nos países, na Venezuela, a mesma coisa. Piraram-se todos. E agora, para eles não poderem votar, o voto não chega a essas populações. Pois está claro, porque eles sabem muito bem, esta elite aqui portuguesa, esta elite socialista portuguesa, sabem que se este povo todo votar, vai votar no Chega. Não vai votar neles. Estão a ver? Então, na teoria socialista, uma pequena elite, como eu disse, 1%, controla 99% da população. E é assim que o socialismo funciona. Página 37. À medida que nos aproximamos do sistema socialista democrático, todos os poderes são centralizados no ápice do ramo executivo do governo federal. No caso dos Estados Unidos, nos dizem aqui os dois autores. E depois nas escolas primárias, secundárias e no ensino académico, a lavagem de cérebro, o socialismo é para defender o pobre, é das massas, é do pobre, contra o patrão rico, que é o opressor. Pronto, dão esta lavagem às pessoas para não saberem o que é que se passa. Sempre foi assim. Já no tempo da Roma Antiga era assim. Pão e circo para vocês não saberem nada. E nós é que dominamos. Sempre foi assim. Portanto, quem deseja monopólio mundial precisa controlar um governo mundial. E esse governo precisa ser socialista. É disso que consiste o jogo. Página 39. Um super Estado mundial socialista. Eu há 30 anos que ando a dizer isso. Há 30 anos que ando a dizer isso. E as pessoas continuam todas a ir votar no Partido Socialista, a correr. Porque as pessoas acreditam na televisão. Estão a perceber? Terceiro capítulo. Os manipuladores do dinheiro. Manipuladores do dinheiro. Para compreenderem realmente os acontecimentos da história, é preciso entender o sistema financeiro internacional dos banqueiros. Esta é outra que não querem. Por isso é que de vez em quando aparecem lá especialistas na televisão que começam com uma linguagem que só quem tirou os cursos superiores de economia é que vai perceber. É mesmo propósito. Para o povo não perceber absolutamente nada. O objetivo aqui é as pessoas não perceberem. Quem detém a maior parte dos títulos de governo dos USA são os empresários bancários.
sem dúvida, banqueiros internacionais que emprestam centenas de bilhões de dólares para vários governos ao redor do mundo. Têm influência considerável nas medidas desses governos. Pois está claro. Se eles são os que fazem os empréstimos, eles têm um certo controle sobre estes governos. Página 43. O que é que a União Europeia faz em relação a Portugal? É exatamente isso. E o que é que os grandes bancos internacionais e centrais fazem em relação à União Europeia? É exatamente isso. Portanto, a famosa casa dos Rothschild, que nós não ouvimos falar em lado nenhum, página 44, do seu fundador, Mayer Amschel Rothschild, que nasceu em 1743, morreu em 1812. Este livro faz muito bem a história, retrata muito bem a história dessas grandes famílias. De Frankfurt, na Alemanha, mandou os seus 5 filhos, um ficou na Alemanha, e os outros para Londres, Paris, Viena e Nápoles. Os Rothschild financiaram vários governos e conflitos desde o século XVII e XVIII. Carol Quigley, informa que os banqueiros eram cosmopolitas e internacionalistas. Nem todas as grandes famílias eram de origem judaica. Isso é outro erro. Que uma certa extrema-direita nacionalista acha que eles eram todos judeus. Não. Por exemplo, os Rockefeller, eram protestantes, batistas. E muitos deles até nem sequer eram nem batistas nem judeus. Eram pessoas normais. Pelo que não faz sentido falar numa conspiração judaica. E isso eu também aqui no canal sou a 100% contra esta ideia. Quem vier com a ideia dos protocolos dos sábios de Sião e existe uma conspiração de um grupo judeu, isso é, meus amigos, isso é antissemitismo e antisionismo, e eu recuso-me, e os autores também, eu recuso-me a fazer parte desta ideia. Não tem nada a ver. A elite global, antes pelo contrário, é aquilo que a Bíblia diz. Eles dizem-se judeus, mas nem sequer são. Eles, os construtores, não é? Quando eu digo os construtores do grande templo globalista da humanidade, são aqueles que justamente opõem-se mesmo ao Estado de Israel. Por isso é que eles querem o fim de Israel. Por isso é que eles financiam todos os grupos da extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda e o LFI do Jean-Luc Mélenchon e por aí fora, não é? Porque se esta elite fosse antisionista de verdade, não, se essa elite, eles não faziam isso, eles não andavam a financiar o Hamas e toda esta gente islâmica, não é? Agora, atenção, muitas vezes num conflito armado existem grandes famílias que financiavam os dois lados da guerra. Isto está acontecendo muitas vezes, há provas, documentos, só que a comunicação social está muito bem caladinha. E os livros da história também. Há ordem para que esses livros da história não tenham nada, para que os alunos não possam saber disso. Os dois lados de vários conflitos sempre foram financiados pelos mesmos, as grandes famílias financeiras. Página 45. O papel do Banco Central, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um Banco Central Nacional. Socialistas e banqueiros sempre foram unidos. Eu vou repetir. Socialistas e banqueiros sempre foram unidos no controlo da sociedade. Socialistas e banqueiros sempre foram unidos no controle da sociedade. Página 47, os dois autores. JP Morgan foi o principal agente americano dos Rothschild ingleses. Página 48. O papel primordial de Paul Warburg na famosa empresa Kuhn Loeb Co. Se os nomes não estiverem bem, meus amigos, depois façam pesquisas. A Kuhn Loeb Co. Que foi uma das principais, eu digo mais em francês, a minha pronúncia não for correta, mas dá para perceber. Foi a principal, digamos assim, um dos principais monopólios nos Estados Unidos. Foi esta empresa. O papel importante de Jacob Schiff. Jacob Schiff foi um dos agentes que financiou 1917 na Rússia. Tudo financiado por esta gente. O papel importante da reunião da Ilha de Jekyll. Está aqui tudo, a famosa reunião dos 6 banqueiros na Ilha de Jekyll. E agora, vou fazer aqui um pequeno resumo rápido. Paul Warburg, que mandou Max Warburg de um lado, financiou a Kuhn Loeb Co. De Warburg vai sair Philip Warburg, que vai
vai também por meio do Colonel House, o muito conhecido Colonel House, Edward Mandell House, que teve um papel importante na e também com Woodrow Wilson. Isto tudo na página 50. De Max Warburg vamos ter a Ilha Jacking, a reunião dos 6 banqueiros. Da Ilha Jacking vamos ter, portanto, os homens fortes do Colonel House que vão pôr em prática o que saiu da Ilha Jekyll. E agora vamos aqui ver um pouco melhor. Na Ilha Jekyll, assim chamada, no lar da Geórgia, nos Estados Unidos, vários banqueiros, entre eles Henry Davidson, J.P. Morgan, A. Vanderlip, Pitt Henry, Benjamin Strong, Paul Warburg, 6 homens fortes dos bancos que votaram e redigiram a criação de um banco central e de um sistema financeiro que depois veio a ser chamado Banco Central, onde depois saiu o nome de Reserva Federal. Isto foi tudo criado por esta gente sem a comunicação social. Na altura os jornais saberem nada. E hoje ninguém fala disso. Tudo nos segredos dos anjos, como eu costumo dizer. Portanto, o papel de Edward Mandell House na tentativa para atingir os seus objetivos de estabelecer o socialismo como sonhado por Karl Marx, pois está claro. A aprovação de um imposto de renda progressivo e de um banco central que fornece o papel moeda, página 53, e o imprimir a moeda, não é? A impressão da moeda para poder controlar, portanto, a sociedade. O imposto de renda progressivo e o Banco Central são 2 dos 10 pontos programáticos de o Manifesto Comunista. Está lá tudo! Página 53, aqui os 2 autores que nos dizem isso. Qual é o poder do Banco Central? Página 55. Qual é o poder do Banco Central americano? O Federal Reserve controla a oferta do dinheiro e as taxas de juros. E, portanto, manipula a economia inteira, criando inflação ou deflação, recessão ou prosperidade e fazendo o mercado de ações subir ou descer a seu belo prazer. J.P. Morgan criou pânicos, chamados pânicos artificiais, usados para aprovar a lei da Reserva Federal. Morgan ajudou a empurrar os USA para a Primeira Guerra Mundial. Eles agora fazem a história toda. Para proteger os seus empréstimos. Financiou grupos socialistas para centralizar a economia. Página 56. O Federal Reserve, que é um sistema que nunca foi auditado, nunca foi auditado, sempre resistiu a toda a tentativa de auditoria. Página 56. A crise, o grande crash de 1929, que se estuda na escola, não é? Foi preparado 2 anos antes pelo Conselho da Reserva Federal. Por isso é que houve aquela gente toda que retirou as ações no próprio crash, para depois receberem aquele dinheiro todo. E se ninguém vos fala disso? Portanto, o processo de usar o Banco Central para criar períodos alternados de inflação, de deflação, ludibriando o público para obter enormes lucros, tinha sido transformado em ciência pelos próprios banqueiros internacionais. Eles são muito inteligentes. O crash de 1929, descrito no livro de William Bryan, Problemas Monetários e Políticos Pendentes dos Estados Unidos da América. Podem investigar. A Grande Depressão não foi um acidente. Foi muito bem planeado pelos banqueiros. Polígrafo, pode investigar se quiserem. E podem ver que está aqui tudo no livro. Portanto, a venda a descoberto, ou short, os chamados short selling, que é uma operação de venda de um ativo que não se possui. A ideia é que o preço dele cairá e será possível comprá-lo de volta, lucrando com a venda. Quedas abruptas nos preços das ações são ótimas oportunidades para esta elite financeira ficar carregada. Estão a perceber?
Agora, capítulo 4, financiando a Revolução Comunista. Eu já tinha lido alguns trabalhos de Anthony C. Sutton, que fala muito sobre isso, e os próprios trabalhos sobre o globalismo, não é? Sobre a nova ordem mundial, também nos explicam isso. Portanto, Oswald Spengler, o grande historiador Oswald Spengler, historiador do século XX, na sua famosa obra O Declínio do Ocidente, nos fala que não existe nenhum movimento planetário nem comunista que não tenha sido operado de acordo com os interesses do dinheiro e da grande finança. Oswald Spengler. Segundo Gabriel Kolko, os manipuladores das grandes corporações promoveram grande parte das chamadas leis progressistas da era Roosevelt. Portanto, página 65. Vladimir Lenin e Trotsky chegaram ao poder não pelas massas, como nos é contado na história na escola, não pelas massas oprimidas, mas por homens muito poderosos na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Página 73. Lenin foi enviado pela Europa levando consigo 5 milhões de dólares em ouro. Foi tudo financiado pelos Warburg, por Max Warburg. O Estado-Maior alemão e Max Warburg assim financiaram a causa de Lenin e a Revolução Bolchevique de 1917. Eu vou repetir. O Estado-Maior alemão e Max Warburg assim financiaram a causa de Lenin. Página 73. Os maiores responsáveis pelo financiamento de Lenin e do próprio Trotsky foram Max Warburg e Alexander Elfman. Acho que é assim que se diz. Elfman. Jacob Schiff, muito importante este nome, que eu já tinha falado atrás, Jacob Schiff também ajudou a financiar a Revolução de 1917 com cerca de 20 milhões de dólares. Jacob Schiff era sócio maioritário dos Kuhn Co., que eu ainda há bocado falei, dessa empresa muito importante, junto com Paul e Felix Warburg. Reparem como eles estão todos unidos. Página 74. Já não é segredo o papel importante, portanto já não é segredo para ninguém, hoje em dia, o papel importante de Jacob Schiff nos eventos da Rússia de 1917. Ou seja, o comunismo foi uma criação da elite financeira. O socialismo é uma criação da elite financeira. Evidências posteriores indicam que quem financiou os bolcheviques foi uma associação de banqueiros internacionais que incluía, além do clã Schiff-Warburg, também o JP Morgan, os Rockefeller, que colocaram mais de $1 milhão nestes eventos. E agora, para vocês verem, tenho aqui um pequeno esquema que vou ler para os meus amigos que eu retirei aqui do livro. Financiando a Revolução Bolchevique. Paul Warburg, 7. Coronel House Mandel. Depois, Jacob Schiff, com 20 milhões de dólares, que financia a NEP, o famoso como é que se diz? A famosa operação Kovali na Rússia. E este NEP temos Harriman, Rockefeller, os Vanderlip. Do Colonel House temos o financiamento para Trotsky e para Lenin. E temos esse financiamento por JP Morgan Co. e os Rockefeller. Depois os Max Warburg financiaram 6 milhões de dólares para os nacional-socialistas e o próprio Adolf Bigode. Junto com mais 5 milhões de Alfred Milner e os Rothschild. Vejam bem, os dois lados, a financiar sempre tudo. Isto vocês não vão ouvir falar. Porquê? Porque se alguém falar, lá vem um teórico da conspiração, não é? Então, outro importante financiador da Revolução Russa foi um inglês riquíssimo, chamado Lord Alfred Milner,
que era endossado pelos Rothschild e associado do grupo da Mesa Redonda. Muito importante com este nome, a Mesa Redonda, página 76. Os banqueiros, assim, teriam o controle da Rússia e teriam também um novo bode expiatório e também o controle da Alemanha, com o nacionalsocialismo. Todas essas informações também são descritas no dos livros de Anthony Sutton, no livro Tecnologia e Desenvolvimento Económico Soviético, página 78. O primeiro plano quinquenal de Stalin, Joseph Stalin, também foi financiado pela empresa Kuhn, Leyde Co. e também de Jacob Schiff, com pelo menos 20 milhões de dólares, de acordo com o relatório do Departamento do Estado, página 79. Também os banqueiros subscreveram grandes empréstimos dos dois lados do Atlântico para os alemães, do Bigode, e para a União Soviética do Stalin. Depois da guerra, foram os banqueiros a formular a política da Guerra Fria e tanto a Sociedade das Nações depois da Primeira Guerra Mundial como a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, foi toda financiada por esta gente. E por isso é que hoje temos um socialista na ONU, temos o Fórum Económico Mundial com comunistas e socialistas, temos a União Europeia com aquela gente toda ela alinhada nisto, temos o Partido Americano, Democrata Americano e os neocons todos alinhados nisso, e cada um está alinhado nisso, é ostracizado, é posto à margem. Então, a ideia de que o comunismo e o nacionalsocialismo são movimentos de massa é falso. E isto é a tese aqui destes dois autores. Eu vou repetir. A ideia de que o comunismo e o nacionalsocialismo são movimentos de massa é falso. Tudo foi feito e financiado de cima para baixo pelos banqueiros internacionais. Página 81. Capítulo 5. Estabelecendo o establishment. Estabelecendo o establishment. Para estabelecer monopólios nacionais, é necessário controlar governos nacionais. Para estabelecer monopólios cartéis internacionais, é preciso controlar o governo internacional. Página 83. Referência a Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, a ilha de Cecil Rhodes, mais conhecida, é a implantação do governo mundial. Página 85. A mesa redonda que atuou nos bastidores, por detrás, nos níveis mais elevados dos governos britânicos. Página 87. E aqui os autores nos falam na CRE, Conselho de Relações Exteriores, que depois foi continuando com o CFR, Council Foreign Relations. Não é? Nos USA foi a princípio controlado pelo JP Morgan e depois por David Rockefeller. Então, a ONU foi o primeiro grande passo, depois da Segunda Guerra, para a implantação de um super-Estado mundial. Página 90. 47 membros do CRE estavam presentes na fundação da ONU. Todos os membros do Partido Comunista entendiam a importância da ONU. Vou repetir. Todos os membros do Partido Comunista entendiam a importância da ONU. Por isso é que vocês nunca vão ouvir estes comentadores todos socialistas da televisão dizer mal da ONU. Antes, pelo contrário, até está lá o Capanga, não é? O Capanga Guterres, não é? Então, agora, super governo mundial. Quadro 7, eu vou mostrar aqui para os meus amigos verem. Super governo mundial. Temos em cima Rothschild e os Milner. Depois temos Mesa Redonda, que vai financiar o IRAI e o CRE, que eu acabei de dizer. Ao lado temos os Schiff, os Warburg, os Vanderlip, os Rockefeller, os Baruch, os Morgan. Do outro lado temos a Kuhn, Leyde Co. Temos os Lazar irmãos, os Dillon Read, os Lehman Brothers, Goldman Sachs, a Chase Manhattan, a Morgan Guaranty. Depois temos em baixo a Standard Oil, a IBM, a Xerox, a Eastman Kodak, a Pan American, a Fuston's, a US Steel. Em baixo temos a NBC,
CBS, a Time, a Life, a Fortuna, a Loca, a Newsweek, a New York Times, Washington Post, Mike Greenhill, a Simon Schuster, a Harper Bros, Book of the Moon, a Saturday Review, a Business Week. Olá, temos as fundações Rockefeller, Jenkins, Ford, Carnegie, MacArthur. Depois temos o departamento executivo, a Rand Corporation, a Hudson Institute, a Fund for Republics, a Brookings Institute. Depois temos o Overstone, a Dumstein e a Reuters. E as agências de empresas, não é? France Press, a Pressa Internacional e a Reuters. Tudo controlado por esta gente. Não há conspiração? Foi tudo feito por acidente. Foram acidentes que foram acontecer assim. Os acidentes caem todos do céu e eles, sem quererem, fazem essas coisas todas. É tudo sem querer. Não, eu sou teórico da conspiração, então toda esta gente fez isto tudo sem querer. Coitadinho, eles fizeram isso sem querer, eles não sabiam. Coitado dos Rockefeller e dos Rothschild, eles não sabiam o que estavam a fazer. Foi tudo por acidente, foi tudo acidentes. Referência à importância do grupo Bilderberg, criado em 1954 em Oltersberg, na Holanda, não sei se é assim que se diz, mas pronto. Pelo príncipe Bernard da Holanda, por David Rockefeller, pelo barão Eduardo Rothschild, pelo bem famoso Ratzinger, e o grupo tem como objetivo a criação de um governo global. Página 98. As fundações Ford, Jenkins, Rockefeller, Carnegie, MacArthur, Morgan, todos financiaram durante muitos anos as reuniões Bilderberg e mantiveram em segredo o grupo nos meios de comunicação. Mantiveram em segredo o grupo nos meios de comunicação. Página 100. Capítulo 6. A família Rockefeller e os comunistas. Bem, o capítulo 6. Meus amigos, eu vou mostrar o livro. Que este livro... Porquê é que isto não existe em Portugal? Não é? Porquê é que não existe isto em Portugal? É a pergunta que eu faço. A família Rockefeller e os comunistas. Mais uma passagem que eu retirei daqui, podem ver. Debate dentro os personagens muito diferentes que controlam o mundo dos bastidores. Os americanos mais importantes são os membros da família Rockefeller. Conta-se o clã Rockefeller, trabalha com os Rothschild e seus agentes desde a década de 1880, quando John D. Rockefeller, original, acertou de ganhar um abatimento em cada barril de petróleo, está em português brasileiro, não é? Que ele e os seus concorrentes enviassem pelas ferrovias de Baltimore, Pensilvânia e Ohio, controladas pela Kim Lawed Co., não sei se é assim que se diz, mas eu acho que é. Foi uma lucrativa parceria desde então, embora parece ter havido áreas em que as duas dinastias financeiras competiam, porque houve também competição entre eles. Anthony C. Sutton cita nos seus trabalhos que a União Soviética foi praticamente literalmente fabricada pela elite do establishment. Cerca de 2/3 de todas as infraestruturas e de todos os empreendimentos industriais da União Soviética foram financiados pelos banqueiros. Documentos e fontes explicam ainda que os Rockefeller financiaram os dois lados do conflito do Vietnã, na Guerra Fria. Vejam bem, página 111. Aqui, a família Rockefeller, por meio da Chatham Manhattan, tem sido a maior patrona da União Soviética desde a Revolução Comunista da Rússia, 1917, página 116. E agora, dito pelos dois autores, os três mosqueteiros do CRE, que depois passou a ser o Consideration Foreigner. Kissinger, Henry Kissinger, Rockefeller Nelson e David Rockefeller. Não foi por acaso aqui em Portugal que quando houve aquele acidente, que ele morreu, não é? Tinha havido uma reunião entre Kissinger e Balsemão, e o próprio, não é? Uns tempos antes no restaurante. Tudo isto é contado, é muito bem contado em dois livros. O grupo Bilderberg em Portugal e A Ascensão dos Bilderberg, também o livro que eu tenho ali lá atrás. Eles falam disso tudo. Capítulo 7. Pressão de cima e pressão de baixo. E agora vejam bem. O keynesianismo
doutrina de John Keynes, o bem conhecido keynesianismo, que é amado e glorificado por esses comentadores zecos todos, o keynesianismo usado para cimentar um novo governo mundial. Página 124. Quanto mais um governo se endivida, mais juros são pagos para os poderosos banqueiros internacionais. Porque é isto que a União Europeia faz com os países todos da Europa. Endividando os países da Europa, eles ficam completamente à mercê do poder federal, cada vez mais federal desta União Europeia. Digo-vos já, esta União Europeia foi a pior coisa que já existiu em toda a história do planeta Terra. Não sei se não foi pior que estes atores Rockefeller e Rothschild. Não sei quais deles são os piores, sinceramente. Portanto, a maioria das pessoas não sabe quais são as verdadeiras causas da inflação. Eu vou repetir. A maioria das pessoas, das populações, não sabem quais são as verdadeiras causas da inflação. Porque se vocês ouvirem a Catarina Martins e o Miguel Sousa Tavares, o que eles vão dizer é que são os maus patrões ricos e os tipos do Chega que empobrecem o mundo e a nação. Que é a nossa retórica. Então, a maioria das pessoas não sabem quais são as verdadeiras causas da inflação. Há uma diferença entre a inflação e a espiral de preços e salários. Quando o governo incorre em déficit, põe-se em circulação a quantia de déficit em dinheiro novo em circulação. É impossível implementar um governo totalitário sem controlar os preços e os salários, meus amigos. Estejam prontos para o próximo livro. Este aqui vai doer. É pena que já vai ser feito só para a semana, depois das eleições. Mas este aqui vai doer mesmo, vai doer mesmo. Este homem que está aqui, junto com o autor, Philip Bagos, meus amigos, conseguiram fazer uma recuperação económica da Argentina e vocês veem um silêncio completo nos meios de comunicação. E quando falam nele, no Javier Milei, dizem que ele é um maluquinho, como o Trump. Pronto. Porque é a única forma que eles encontram para combater estas pessoas, não é? Então, vamos então lá ver isso. Portanto, onde é que eu estou? É impossível implementar um governo totalitário sem o controle dos preços e salários. E não se pode escravizar um povo que tenha liberdade económica. Eu vou repetir isso. Não se pode escravizar um povo que tenha liberdade económica. É por isso que o Cotrim também é muito atacado. Eu sei que ele pertence ao sistema liberal progressista e à União Europeia e essa treta toda. Mas a visão económica que ele tem não encaixa no socialismo. Estão a perceber? Então não convém que ele também possa um dia chegar ao poder. Estão a ver? Muito menos o André Ventura. Esse então nem vale a pena falar. Esse então não pode mesmo chegar ao poder, não é? Por essa gente, não é? Porquê? Porque eles têm que ter o controlo da economia, o controlo dos preços, o controlo dos salários. Não é? O professor Olavo falava em Ludwig von Mises, que dizia que não era possível uma economia comunista por causa que não se podia fazer o cálculo de preço, não podia. Mas é por isso mesmo que eles sabem muito bem que é o capitalismo para eles e socialismo para o povo. Porque é esta a fórmula. Há 100 anos que é assim. Socialismo para o povo e o dinheiro para nós. É assim que esta gente funciona. E depois enganamos as pessoas. Dizemos que o socialismo é para defender os pobres e os oprimidos. E pomos estes partidos de extrema-esquerda e de esquerda à frente para eles baterem palmas. E é assim que eles enganam as populações. Só que eles não contavam com as redes sociais. Eles não contavam. E as redes sociais veio, meus amigos, veio pôr tudo pés de cabeça para baixo. Veio mudar tudo. Porque agora temos acesso. Porque antigamente não era toda a gente que lia os livros. Muito pouca gente lia os livros. Tinha que se mandar vir os livros lá de fora, não é? Porque aqui há um controle editorial em Portugal que esses livros não podem chegar, os livros contra o sistema não podem chegar, tinha que se encomendar os livros. Hoje existem as redes sociais que dão acesso à informação ao grande público. E agora eles estão a perder o controlo. Por isso é que eles estão aflitos na União Europeia,
como é que vão fazer para calar esta gente toda nas redes sociais. E por isso é que a direita popular está a subir cada vez mais. Estão a perceber? Então, vamos continuar. É impossível implementar um governo totalitário sem o controle de preços e salários. E não se pode escravizar um povo que tenha liberdade económica. E o próprio Javier Milei explica muito bem isso. Controle de preços e salários é o controle das pessoas. Isto agora é o recado para o Brasil. Enquanto eles lá tiverem aquela gente do PT, a economia do Brasil não vai desenvolver. O Brasil tem que fazer uma escolha agora, para o ano. Não sei se é este ano, acho eu. Tem que fazer uma escolha. E tem que fazer uma... E eu não estou a falar daqueles que já votam contra o Lula. Estou a falar aqueles todos nordestinos e aqueles todos ainda que acham que o Lula é o defensor da picanha. Têm que parar com isto, meus amigos. As pessoas têm que abrir os olhos. Têm que ver o que é que funciona em termos económicos e o que é que não funciona. E o comunismo e o socialismo não funcionam. Empobrece. Venezuela, Cuba, os países todos... A Coreia do Norte, a China sabe porque é que a China economicamente consegue manter-se? Porque ela dá o controle socialista à população, mas fica com o capitalismo. Funciona com o capitalismo internamente, para as suas empresas, funciona com o capitalismo. Mas para o povo é o controle comunista. Estão a perceber? E o socialismo, por onde passou, sempre criou a miséria. Vou repetir. O socialismo, por onde passou, sempre criou miséria. Eu espero que vejam este vídeo. Este vídeo devia ser partilhado por milhões de pessoas. Infelizmente, não é. A maioria das pessoas não sabe quais são. Portanto, já vimos tudo. Desculpem lá, estou um bocadinho exaltado. Estamos quase a chegar ao fim. Um dos mais importantes grupos a apoiar a nova ordem mundial é o UWF, os Federalists do Mundos Unidos, que tem seus membros entrelaçados com o CFR, a União Europeia e a ONU. Página 127. Por isso, os abrileiros do cravinho em Portugal sempre tiveram apoio dos senhores da Banca Internacional. Isso ninguém sabe, mas é realidade. Página 128. Fundações Ford, Carnegie, Rockefeller, Bill and Melinda Gates, Fundação Jumpkins, Fundação Morgan, todos eles são de cariz socialista. A ideia base é o socialismo. Antifas, Black Lives Matter, os freaks e hippies, esta gente toda artilhada, tatuada dos pés à cabeça. Os climáticos, maluquinhos do climático, os LGBTistas, tudo são grupos autoconstruídos, autofinanciados por esses grandes governos. E o paradoxo do paradoxo é que eles são tão idiotas, tão burros, tão idiotas, que eles ainda vão mandar tinta nos chefes de governo a pensar que estão a lutar contra o capitalismo malvado. Quer dizer, os grandes financeiros financiam esta gente toda e eles vão lutar contra o capitalismo. Meus amigos, isto é uma burrição. Eu não tenho palavras para descrever estes jovens, coitados, eles são miúdos, não é? Têm 17, 18 anos, coitados, não percebem nada, eles são enganados. Assim como o burrinho, para poder andar, tem que se meter assim uma cana com uma cenoura, não é? E o burrinho vai andando, porque vem a cenoura, vai andando. É exatamente esta gente. Esta gente toda. E depois temos o pior, são os artistas que estão à frente dos partidos, como o Bloco de Esquerda, e esses sabem que é tudo mentira, que estão a enganar as pessoas. Depois vêm com essa retórica, não é? A retórica de atores, que eles são todos atores. A Catarina Martins, as Mortágua, essa gente toda, é tudo atores. Tudo, e esses José Seguro também, eles são todos atores. Estão ali todos para apresentar a esquerda e o socialismo como os bons, e os gajos à direita é que são os fascistas, não é? Pronto, é a retórica. Então, é por isso, todos esses grupos que eu falei, são autoconstruídos pelos senhores da banca. É a chamada pressão de baixo para cima. Existe a pressão de cima para baixo, que são as grandes entidades. Como eu falei, Bilderberg, Fórum Económico Mundial, a Comissão Europeia, o Partido Democrata e os neocons, e todas as grandes financeiras, é a pressão que vem de cima para baixo, que impõe as leis, e depois há a pressão que vem de baixo para cima, que é estes artistas todos, estes grupinhos todos, que
que são meia dúzia deles que vão para a rua, vai logo a comunicação toda social filmar os gajos. Mas quando temos um país todo na rua, como agora está a acontecer no Irão, como já aconteceu na Inglaterra, como muitas vezes acontece na Alemanha por causa da imigração, quando acontece em França com os coletes amarelos, não vemos ninguém. A comunicação social de repente desapareceu. Não interessa. Não interessa porque esses defendem o povo. Esses não defendem a elite. Nós temos aqui filmar esses grupitos das minorias porque são os que são criados pela elite. E nós somos pagos pelas elites. Estão a perceber? É por isso que a esquerda e a extrema-esquerda são usados. São ideologias usadas pela grande finança internacional, meus amigos. As minorias radicais fazem a confusão na rua, enquanto que as elites bancárias internacionais fazem o socialismo de cima para baixo. Página 132. É por isso que temos de ter muito cuidado com esta gente. É por isso que em França, quando nos subúrbios das grandes cidades, os chamados as racailles, é aqueles marginais todos, que são quase todos magrebinos, partem aquilo tudo. Hein? Não se ouve falar de nada. Não se ouve falar de nada. E depois há um grupinho de agricultores que vai reclamar não sei o quê, porque estão a morrer de fome e estão a abater praticamente os animais todos da sua criação. Vai logo a polícia, pumba, pumba, pumba. Quando é os coletes amarelos, vai logo, ficam sem olhos, sem braços, sem... 2 pesos e 2 medidas. Porquê? Porque o Macronzinho tem ordens da grande finança Rothschild para tudo o que defende o povo é para abater. Tudo o que foi criado por nós. Estas elites, Antifaz, Black Bloc e companhia, são criação nossa. Estes podem partir tudo. Nós até agradecemos. Chega ao cúmulo de haver financiamento para a imigração na Alemanha, quando agora houve o frio, deles poderem ficar em hotéis e poderem coisas, e o povo alemão morrer de frio. Vejam bem o que é que está a acontecer nesta Europa. Tem que haver uma grande mudança. Este século, esta entrada deste novo milénio, vai ter que haver uma grande mudança. Vai ter que ser o fim desta elite financeira socialista. Esta elite financeira socialista tem de chegar ao fim do seu poder e do seu governo. Agora, continuando, e desculpem eu estar um bocadinho exaltado. O socialismo não é um movimento de massa. Eles repetem muitas vezes isso no livro. De massa oprimida. Mas sim, é um movimento criado pelas elites. Famílias do poder. Os pobres e as minorias, principalmente as minorias, são apenas os idiotas úteis do jogo. Chegamos ao fim. Capítulo 8, o último capítulo. A resposta é você. Aqui, eu mostro. A resposta é você. A população. O povo. As pessoas. Classe média. A classe média tem que ser, no meu ver, na minha análise, tinha que ser, a classe média tem que ser assim, pois a classe pobre assim e a classe rica também assim. Mas a classe média tem que ser ela a ser o centro de todas as coisas. A classe média tem que ser a classe mais ajudada. Tem que ser a classe... Estou a falar em classes, não é? Eu não gosto muito dessa classificação, mas vamos falar assim. A classe baixa, a classe alta e a classe média. A classe média é o centro de uma nação. Tem que ser a classe privilegiada, assim como os idosos. Os idosos e os reformados normalmente teriam que ser os primeiros a ser auxiliados, se é que gostam que o Estado auxilie assim as pessoas, não é? Tinha que ser tudo para os idosos, mas não com o assistencialismo para ter o voto, que é o que os socialistas fazem, não. Tratar bem das pessoas nos hospícios, porque eles tentam utilizar estes velhotes para votar nos socialistas, mas depois eles morrem todos à porta das urgências. Não querem saber deles para nada. Estão a perceber? Então é exatamente isso. A classe média, média ou alta, classe média, tem que ser a classe que normalmente deveria ser a classe mais importante de uma sociedade. E liberdade económica. Eu vou repetir. Liberdade económica. Assim como outras liberdades, não é? Portanto, a resposta é você, capítulo 8. É possível agora a elite financeira ser desmascarada
Na altura eles falavam em livros e documentos. As redes sociais agora expõem os planos desta elite internacional, a manipulação da comunicação social, dos telejornais, das revistas e dos jornais e das rádios, a manipulação dos professores universitários marxistas e socialistas nas escolas, a manipulação nas artes, na música, utilizam as artes e a música para manipularem os jovens, a manipulação também nos tribunais, no sistema jurídico, não é? Com esses juízes todos a mando de George Soros e disso tudo, que tentam impor o dogma dos direitos humanos e do socialismo às pessoas, imporem esse dogma, tudo isso agora tem que ser desmascarado. Então, aqui temos na página, portanto, a página 134, deixe-me confirmar porque eu não escrevi, mas como está aqui no fim, deixe-me ver, ora bem, onde é que está? Página 137, temos os 14 indicadores do controlo global. Escrito na altura, atenção, isto não foi escrito agora, foi escrito na altura. 14 indicadores do controlo global. Quais são esses? Deslocalização do dinheiro de uma nação para fora. Abolição da propriedade privada. Fim do habeas corpus, ou seja, o cidadão tem cada vez menos direitos e menos defesa em termos jurídicos. Controlo fiscal social do Estado, desde do berço até a morte. Fim do ensino privado, ou seja, se houver ensino privado, ele tem que ser controlado em termos ideológicos pelo Estado. Fim do serviço obrigatório militar. Eu também não percebi isso, eles escrevem isso. Controlo das empresas privadas por essas elites. Perseguição a tudo o que é conservador e popular. Limites de residência privada. Controle dos preços e dos salários. Imigração em massa. Assistencialismo para depois ter o voto no sistema. Fim das fronteiras. Controle das leis. Agora vai haver, portanto, aqui o controle do dinheiro. Eu acrescento o dinheiro digital, não é que agora vamos ter o dinheiro digital. E o número digital, como eles falam. O número, controle de identificação digital. E também impedir que os cidadãos tenham armas. Porque há países, como vocês sabem, que não é, portanto, o cidadão, se tirar uma licença, pode ter uma arma. Há países que não querem isso. E atenção, porque depois vem cá a retórica, mas os maluquinhos psicologicamente não podem ter armas, mas atenção, porque a elite não quer que a população esteja armada, pois está claro, para terem o pleno controlo da sociedade, não é? Sempre foi assim, o próprio professor Olavo Carvalho falava sobre isso, não é? Então, para acabar, a guerra da propaganda em curso, forçar o registro e o confisco das armas, já vimos isso, portanto, já vimos isso, o controle, impedir o cidadão, as armas, que o cidadão tenha direito a ter armas. Bom, chegamos então ao fim do trabalho, do livro, e, meus amigos, o que dizer deste trabalho? Portanto, Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen e Hilary Abrams. Meus amigos, isto já foi escrito há uns anos. Esta edição é de 2017. Vejam bem se este trabalho fosse escrito agora em 2025. E se estes autores fossem vivos, o que eles teriam para dizer, ou seja, a maior parte do que eles falaram veio a concretizar-se. E eu quero falar aqui sobre esta palavra conspirações. A maior parte destas conspirações vieram todas a serem confirmadas. Ora, como é que uma conspiração, como é que uma teoria da conspiração é teoria da conspiração, passando os anos, ela tem a sua confirmação. Então deixa de ser uma conspiração, para ser um facto, não é? E quantas vezes isso aconteceu? Ou seja, há um autor francês que diz que quando alguém vem com uma teoria,
é porque ele tem uns, ele já tem razão, ele 5 anos antes já tem a razão, ou seja, porque já sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 anos e muitas vezes se diz isso, não é? Então, qual é o resumo deste trabalho? O que é que se pode dizer para finalizar? Bom, meus amigos, mais uma vez a importância de estudarmos. E por isso eu deixo aqui o reto para os meus amigos investigarem, estudarem estas histórias todas, essas organizações, o CFR, a Trilateral, como é que foi criada a ONU, como é que foi, mas atenção, fazerem as investigações certas, encontrarem autores que escreveram sobre isso e que avisaram, foram chamados os, não sei como é que se diz aqui em Portugal, em francês são les alerteurs, aqui em português deve ser aqueles que fazem alertas, não é? Os que avisam as pessoas das coisas, o que é que vai acontecer. Por exemplo, agora há muita gente a avisar para ter muito cuidado com o dinheiro digital, muito cuidado com a identificação digital, muito cuidado com isso. Porquê? Porque isto é o sonho do socialista, é controlar as pessoas, controlar dos pés à cabeça as pessoas. Tudo o que elas comem, tudo o que elas compram, tudo o que elas vestem, tudo o que elas leem, tudo o que elas veem, é o controle total da cabeça aos pés. E tem que se ter muito cuidado. E por isso, nós temos que defender a liberdade. A nossa palavra de ordem é a liberdade. Nós, aqui, neste canal Ocidente Nero e Livres, somos um canal conservador que, em primeiro lugar, defende a liberdade do cidadão. A liberdade para poder falar, para poder ter expressão. Liberdade para poder comprar e vender. Liberdade para ter a sua propriedade privada. Liberdade para ter a sua família, casar e ter filhos. Liberdade para cultuar o seu Deus. Com isso eu não estou a defender o liberalismo ideológico. Atenção, a palavra liberdade aqui não tem que ser visto como um sistema económico. Não estou a falar disso. A liberdade é importante. Aliás, há um versículo bíblico do próprio Senhor Jesus que diz: e conhecereis a verdade. Primeiro vem a liberdade e sereis livres. E conhecereis a liberdade e sereis liberto. Porquê? Porque a verdade nos liberta. A verdade que nós sabemos do Evangelho, que nos liberta do pecado e da opressão, também ela nos liberta dos poderes maléficos deste mundo, cujo objetivo é o controlo das pessoas. E por isso é que o socialismo é o controlo das pessoas. E por isso temos que dizer não para o comunismo, o socialismo, a nova esquerda e todas essas coisas. E, próximo trabalho, Philippe Bagus, que já vi a Milley, A Causa da Liberdade. Eu ainda vou no início do trabalho e estou maravilhado com este trabalho, meus amigos. Estou maravilhado. É o que digo. É-nos omitido completamente pelos meios de comunicação. Ninguém sabe o que é que este homem pensa, o que é que ele estudou, quando ele andou na universidade, o que ele falou, a causa da defesa da liberdade que ele tanto fala. Ninguém sabe. O que nós sabemos é aquilo que eles dizem na televisão. É um maluco, é um fascista, é um extrema-direitista, é como o Donald Trump. Mas eu da televisão, meus amigos, ainda é como a outro. Agora, quando eu ouço pessoas que se dizem conservadoras, por exemplo, que eu já ouvi, eu não vou aqui dizer os nomes, e ouvi agora há pouco tempo no YouTube, eu fiquei muito triste quando vejo 3 ou 4 pessoas que se dizem conservadores no YouTube a dizer mal do Trump, por exemplo. O Trump é um maluquinho, que o Trump não sabe o que é que diz, que o Trump só sabe dizer asneiras. Meus amigos, isso é grave, porque isto é reproduzir a narrativa da comunicação social num grupo que se diz conservador e num podcast do YouTube que se diz conservador. Não vou dizer os nomes aqui para não haver problema, porque eu não entro em guerra com ninguém, mas é muito triste, meus amigos. E digo-vos, para finalizar, Donald Trump, até agora para mim tem sido uma bufada de ar fresco contra toda esta gentaia deste Estado profundo, que não é só americano. Ele tem raízes muito fortes em Inglaterra e na América. Não é? Vimos a Royal Society na Inglaterra, mesa redonda, e depois as organizações americanas e as grandes famílias, Rothschild e Rockefeller. Mas ele está implementado em todo o planeta ocidental. E o mundo ocidental e também no mundo não ocidental também tem raízes fortes, na China e tudo. Esses banqueiros têm muita
conluio, digamos assim, com os chineses, atenção, e digo-vos já, é triste quando nós vemos a ignorância que existe de não saberem essas coisas, de não saber quem é esta elite política que domina. E eu creio na vitória das nações, eu creio na vitória da liberdade, eu creio em Cristo, eu creio no cristianismo, nas boas novas, eu creio que nós vamos vencer. Vamos vencer toda esta elite que domina, nós vamos vencer. Mais uma vez, um abraço, espero que tenham gostado, ter sido útil aqui no canal, tenham gostado mais esta apresentação deste livro. Não percam, vem aí, que já vi me lei, A Causa da Liberdade, escrito por Philip Baggins, um livro importantíssimo, será já para a semana que vem.